Bem-vinda, Márcia, tudo bem? Oi, Dri, tudo bom? Oi, Robai, tudo bom? Tá frio aí. Aqui tá 0 graus, sei lá, aqui tá uns 3 graus hoje. Caraca. E pior é que o lugar que eu tô hoje tá sem calefação, então, sei lá, tá uma temperatura, uma sensação térmica muito pior. Caramba. Sem calefação, Márcia? O que aconteceu? Queimou a calefação? Não, é um lugar que eu tô, que é o ateliê que eu ocupo, que vai ser demolido. E aí eu tô num lugar fora dele, porque o pessoal que faz cinema tá lá gravando não sei o quê. Então, estamos gravando um filme aí, daí eu tive que me enfiar numa sala cheia de teia de aranha, abandonada. Parece o Brasil. Mas vamos lá. Vida de estudante total, hein, Márcia? Total. Não, assim, Rovais, tem um negócio que eu aprendi na vida que eu posso viver sob as mais diversas condições. Assim, eu hoje em dia sou eu, meu computador, o celular e a roupa que eu tô no corpo, e é só. Precisa só de internet, né? Que a gente pode pegar em muitos lugares. Então, tô no nomadismo perfeito. Muito então bom. É isso. E vocês? Estamos aqui na gloriosa Baixada Santista. Começando o verão. Começando o verão, sem ar-condicionado. O ar-condicionado resolveram tudo pifar. Ao contrário. Se você está sem calefação, a gente está sem ar-condicionado. Tá duro para todo lado, né? Mas eu tenho uma Mas vivendo sob o signo do Bolsonaro, Márcia, é uma coisa tão... Sob o signo do bolsonarismo. Olha, disso eu não tenho inveja, não. De estar na Baixada Santista, no calorzinho, eu até tenho, mas do Bolsonaro eu não tenho, não. Mas, enfim, vamos derrubar esse cara, né? Em algum momento isso há de acontecer. Tava te ouvindo, Rovai. Tava te ouvindo, assim, e não dá pra gente saber se você tá otimista ou tá pessimista, mas essa é uma expectativa que todos temos sobre o otimismo e o pessimismo dos outros quando se trata dessa catástrofe política que atingiu o Brasil, né? Eu não sei se é bom ou se é ruim, mas o que eu estou achando é que hoje os players, né, como se costuma dizer, do mercado e da política, devem estar olhando para esses resultados do Bolsonaro, vendo que a coisa emperrou de um jeito que talvez seja melhor em 4 anos de governo Lula de conciliação e tentar construir esse caminho do meio com o Alckmin de vice. Eu acho que esquentou muito essa chapa. Eu até queria te ouvir em relação a isso, mas assim, do ponto de vista dos interesses do mercado, isso para mim começa a esquentar. Talvez porque não haja outra alternativa e porque todo mundo também sabe muito bem que, apesar do ódio que as oligarquias têm do Lula, Lula fez um governo muito favorável aos ricos do Brasil, aos ricos do mundo, e sobrou um pouquinho para os pobres do Brasil e para os pobres em geral. Então, assim, era melhor do que nada, né? E Bolsonaro fez um governo para si mesmo, para sua mulher e para os seus filhos e para os seus comparsas, né? É um governo marcado por muita corrupção e um governo em que a desqualificação dá o tom estético, ético e o cenário todo é esse, né? Agora, sim, eu entendo se o jogo for realmente em relação ao Alckmin. Óbvio que eu entendo, óbvio que eu compreendo a necessidade de se construir uma ponte entre os mundos, entre as classes sociais, para que a gente possa derrotar o fascismo que vem do Bolsonaro e vem do seu sósia de sapatênis, que é o tal do Moro. Então, para derrubar Moro e derrubar Bolsonaro, precisamos... Quero falar um pouquinho, aliás, sobre esses dois, mas assim, a gente precisa, acho que, de uma unidade forte do PT, que é o partido que importa nesse jogo, com setores, digamos assim, da sociedade que também abominam o fascismo. Agora, ao mesmo tempo, assim, eu não tenho nada a perder, e vou falar isso, não tenho nada a perder, acho que ninguém tem nada a perder ao constatar, ao colocar que só se pode aceitar essa unidade Lula-Alckmin de nariz bem tapado, né?
Então, aceitar porque coisas piores podem acontecer, mas, ao mesmo tempo, assim, de um desgosto fora do comum. E eu fico sempre com medo, né? Eu tenho trauma, acho que como todos os brasileiros que sabem que a gente está lidando com um país em que o golpe é uma prática política constante, tenho muito medo do que possa acontecer, considerando o vice do Lula. Então, é um risco, é uma aposta e um risco que tem altíssima chance de se realizar, mas mesmo assim, é isso, ou a chance de ser derrotado por essas mesmas oligarquias que são de direita, de centro-direita e de extrema-direita, e que não conseguem nunca forjar um candidato que seja capaz de conquistar o coração e a mente das pessoas, como Lula, por seu carisma, e como Bolsonaro também por seu carisma. É Deus e o diabo na Terra do Sol, né? Essa é a eleição de 2022. Então, se Lula conseguir apaziguar um pouco a ânsia dessa direita que abomina pobres, que detesta a democracia, mas que, ao mesmo tempo, não suporta perder para Bolsonaro, porque ao perderem para Bolsonaro, eles perdem também muita coisa. Talvez então eles vejam que o Lula pode ser útil, da mesma maneira que Lula vê que, ao defender os interesses da população, ao tentar salvar o povo da fome, ele possa usar, enfim, essa estratégia de se unir com figuras tais como Alckmin. Então, é algo assim, algo que a gente vai ter que talvez encarar, né? Que pena, viu, gente? Que merda tudo isso. Dureza, né? Quem imaginava, né? Um pinheirinho nas costas. E Márcia, ontem a gente viu aí a aprovação do ministro terrivelmente evangélico André Mendonça, sendo aprovado no Senado e vai assumir uma vaga aí no Supremo por mais 26 anos aí. E a gente viu as comemorações, e aí ele que tinha na sabatina adotado um tom mais, não, vamos adotar a Constituição, a Bíblia só na vida, Estado laico, já deu no primeiro, depois de aprovado, já deu uma declaração totalmente pró-evangélicos e tal. E aí a gente viu Damares, o Senado tem um culto antes, na véspera, jantar com cantorias na Alvorada. Como que você vê essa aprovação e essa mistura da religião aí dos evangélicos no governo Bolsonaro? Bom, eu acho que é muito preocupante o fato desse André Mendonça ter sido aprovado pelo Senado, que mostra que o Senado brasileiro é uma vergonha. Então, composto, na sua grande maioria, de gente muito patética. Enfim, essa gente ridícula, patética e que aposta no grotesco como parâmetro da política, essa gente tem vencido, e essa é uma estratégia política que vem sendo usada com rigor, digamos assim, tecnológico desde 2017, 2018. E quantas vezes, né, a gente já conversou sobre essa questão do uso do ridículo como capital político, né? Como essa performance do grotesco, do ridículo, no qual a gente pode incluir justamente esse fundamentalismo religioso, como tudo isso faz parte dessa cena do poder. Quem conhece o plano de poder do Edir Macedo, que está escrito em livros, que está explícito para quem quiser ver, não se surpreende. Então, a questão é avançar na direção de todos os poderes e, assim, também tomando o poder judiciário, o poder executivo, legislativo, avançar no poder econômico, porque para esses grupos adoradores do Deus do dinheiro, que é Mamon, essa gente sabe muito bem que esses poderes funcionam em conjunto e uns servem aos outros. Achei lastimável, como todo mundo que ama a democracia, achei lastimável quando o sujeito lá parafraseou o Neil Armstrong, dizendo que era um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para os evangélicos.
ele deixou muito claro, né, e agradeceu a Deus e tal, ele deixou muito claro que, na sua perspectiva, não há republicanismo. Então, ele vai governar, ele vai legislar, ele vai decidir, enfim, ele vai usar o seu poder em nome da sua igreja, como acontece constantemente. Bolsonaro faz isso, tantos pastores, toda a bancada da Bíblia faz isso, a quantidade de prefeitos, a quantidade de indivíduos, enfim, que estão em cargos de decisão que nas mais diversas instâncias que têm trabalhado para suas igrejas, é fora do comum. E o povo, pobre coitado, o povo fica aí passando fome. O que a gente vai esperar? O que a gente pode esperar, gente, de uma população que não tem escola, que tem muita televisão e que hoje em dia não tem mais nem o que comer? Então, essa população fica esperando alguém que lhe salve. E por isso, os evangélicos, vamos dizer assim, não são nem só... Usar o termo evangélico não é bom, usar o termo neopentecostal também não é tão bom. A gente tem que falar em igreja de mercado. Infelizmente, a grande maioria dos neopentecostais, como a grande maioria dos evangélicos, hoje estão envolvidos com esse neopentecostalismo de mercado, né? E com essa igreja de mercado. Então, a gente precisa saber que eles se colocaram na posição de salvadores do povo, salvadores, tanto nas questões, enfim, da promoção dessa teologia da prosperidade, né? Então, nas questões que dizem respeito à vida material do povo, quanto, por outro lado, nas questões que dizem respeito à vida emocional e à vida espiritual das pessoas. Isso pega muito numa população que não passou por uma escolarização, mas muita gente não passou por nenhum tipo de escolarização. O Brasil é cheio de gente analfabeta e gente, ao mesmo tempo, que é alimentada espiritualmente, mentalmente, intelectualmente, dia após dia, pela televisão. Não é à toa que as igrejas de mercado, assim como os jesuítas, no começo da colonização, começaram a inventar as escolas, e até hoje as igrejas, digamos, do cristianismo mais convencional, elas se ocuparam de dominar as escolas, de dominar a educação. Mas essas igrejas de mercado, elas tentam dominar os meios de comunicação. Por isso, esses sujeitos compram rádios, compram televisões, estão por aí nas redes sociais o tempo inteiro em ação. E por quê? Porque eles, enfim, tudo isso que a gente conhece também de tecnologia política utilizada para produção de fake news e desinformação por parte de políticos, é usada também por esses indivíduos no campo das tecnologias de aplicação da religião e do controle da fé da população. Então, assim, gente, é uma catástrofe que esse sujeito, mais uma catástrofe, mais uma derrota para a democracia, é uma vitória das igrejas de mercado, é uma derrota para a democracia. Ontem eu estava falando como é importante que as pessoas que ocupam cargos de poder deveriam, num Estado laico, jamais se manifestarem em relação à sua religiosidade pessoal. Então, por isso eu quero dizer o quê? Que ninguém jamais deveria ser proibido ou ser criticado na sua crença pessoal. A crença pessoal é um direito republicano, democrático, um direito natural do ser humano, a gente pode dizer assim, um direito fundamental. Agora, ao mesmo tempo, deveria ser proibido, do ponto de vista político e do ponto de vista ético, deveria realmente ser evitado que as pessoas se pronunciassem em relação às suas religiosidades particulares quando ocupam cargos públicos. Então, eu ou vocês, que somos simples cidadãos, pessoas vivendo a vida civil, nós poderíamos falar da nossa religião, mas quem ocupa cargo de poder, seja no âmbito judiciário, seja no âmbito do governo, no executivo, seja no legislativo, essas pessoas jamais deveriam se pronunciar em relação à sua religião. O Bolsonaro, quando falou desse André Mendonça, meses atrás, se referindo a um cara lá que podia ser que era o indicado, né? Ele falou assim, que ele esperava que... Imagina que as cerimônias no STF começassem com uma oração. Com uma oração. Gente, é de um ridículo. Aí ele fala, porque Deus tem que estar em todo lugar. Sim, sobretudo na boca de demagogos. Deus sempre está na boca dos demagogos. E no Brasil, que é uma pátria de gente abandonada à ignorância, isso vem crescendo, avançando,
E nós corremos o risco de termos no futuro, se esse freio de mão não for puxado, assim como nós chegamos ao fascismo, nós podemos chegar a um aprofundamento desse fascismo e a um Estado realmente fundamentalista, como a gente vê hoje em países do chamado Oriente Médio. Então, é bem grave, gente. É desesperador o avanço desses colonizadores de mentes, de espíritos e do poder, que são colonizadores internos, né, do nosso país. Olha só, a gente tem aqui a comemoração do Bolsonaro. Ele tuitou: o meu compromisso de levar ao Supremo um terrivelmente evangélico foi concretizado no dia de hoje. O tweet dele de ontem à noite. Foi uma longa espera, onde 47 senadores, aos quais agradeço, entenderam ser André Mendonça uma pessoa capacitada para a missão. Ou seja, ele reforçou novamente o termo terrivelmente evangélico, e a gente viu ontem, depois da aprovação na sabatina, da Damares com a Michelle Bolsonaro, indo lá comemorar, e aí teve também uma oração e tudo, depois da aprovação do André Mendonça. Não, ver as cenas do que eles transformaram o Senado ontem, assim, te leva a entender muito do Brasil, né, Márcia? No que se transformou. E aí me remeteu àquele livro que o Edir Macedo fez, Projeto de Poder, tem todas as formulações daquela época, que ele já ia desenhando como seria o avanço das igrejas. Eu lembro que Sakamoto falou muito disso, o Gilberto Nascimento, pessoas que chamavam muito atenção para esse projeto de poder evangélico. Eu não sei se ele chegou no ápice agora com Bolsonaro e tende a cair, ou se isso tem mais fôlego, né? Queria também te ouvir em relação a isso. Qual a tua percepção? Você que fez uma campanha no estado mais terrivelmente evangélico do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Então, pois é, então, eu tenho vários amigos que são pastores, pastoras de igrejas, do mais diverso espectro do universo protestante, excelentes amigos, pessoas lúcidas, muita gente. Então, acho bem importante que a gente faça sempre as devidas distinções. Mesmo na minha campanha, eu tive conversas com pessoas que são praticantes de religiões e até mesmo pastores e pastoras, e foi sempre muito bom. Quer dizer, existe todo um protestantismo crítico, analítico, democrático, sem dúvida. Muita gente... Eu tive, a vida inteira dei aula para padre e para pastor, e, quer dizer, naquela época que, eu me lembro assim, eu dei muita aula de gênero, passei anos ensinando Judith Butler e Foucault, e as feministas para muitos pastores muito legais, e muita gente assim realmente muito boa. Agora, quero dizer com isso que antes da invenção do fundamentalismo brasileiro, havia uma liberdade de diálogo, assim, um diálogo real que acontecia, e um interesse de muitos agentes, né, das práticas religiosas de produzir uma vida democrática em diálogo com as religiões. Quer dizer, nenhum de nós que somos seres democráticos vamos combater a religiosidade dos outros. Agora, o que está em jogo? A gente está fazendo a análise do uso da religião como arma política. É disso que a gente está falando. Assim como a gente vê hoje o uso dos estudos de gênero e das distorções, das discursividades distorcidas em torno desse assunto, também como forma de fazer guerra às perspectivas democráticas, às feministas, às pessoas que são ateias, inclusive, as pessoas que praticam religiosidades não monoteístas. Enfim, há toda uma guerra, como muitos têm falado hoje em dia, uma guerra de narrativas, que mais profundamente uma guerra cultural e uma guerra de poder. E esses pastores que inventaram esse projeto de poder, eles sabem muito bem disso. Quer dizer, são homens, a gente não sabe se eles acreditam em Deus ou não, a gente sabe que eles usam Deus e que Deus virou uma mercadoria conspurcada, inclusive, na mão dessa gente. Eu até costumo dizer
que o projeto de poder dessas igrejas, que são empresas que ganham muito dinheiro, que abusam, que praticam abusos e violências econômicas profundas sobre muita gente, eu costumo dizer que o projeto dessa gente é diabólico, ou seja, são os famosos, eles vão entender, né, os famosos discípulos de Mamon, que continuam aí usando a religião e a fé das pessoas como forma de alcançar mais e mais poder econômico, político e poder em geral. E, claro, para isso, essa gente usa também aquilo que é chamado de pauta moral, né? Então, eles vêm com muito moralismo, moralismo que inclui toda uma performance estética do homem parecer homem, a mulher parecer mulher, segundo estereótipos de gênero. E eu falo disso porque acho que, assim como o Bolsonaro costuma colocar Deus no seu discurso, ele também costuma no seu discurso, fazer toda uma performance de homem macho. Há poucos dias isso foi questionado nas redes sociais devido à prisão de uma mulher que teria xingado ele de... como é que era mesmo? Noivinha do Aristides. Eu queria fazer um parênteses, me permite, Márcia? Por favor. Porque criou uma polêmica danada. E curiosamente, a gente está no mesmo grupo e você fez uma intervenção que me pareceu brilhante, né, sobre essa questão, que eu tinha intuição de que o caminho era o que você colocou. Tanto que a gente teve uma discussão no grupo de redação, né, sobre isso, se devia ou não tratar do assunto. Eu falei, olha, eu acho que a masculinidade tóxica deles também pode ser combatida com isso. Essa postura fascista deles também pode ser. Mas eu queria te ouvir. Então, a história da noivinha do Aristides e se devemos ou não utilizar essas coisas, como bananinha e coisas mais. Se a gente não está sendo homofóbico ao fazer isso, ou se a gente está mirando num... Então, assim, nós não estamos sendo homofóbicos. Quando se denuncia que um sujeito que usa uma performance do macho heterossexual como estratégia política, quer dizer, ele faz uma cena e a gente denuncia esse uso, nós não estamos sendo homofóbicos, de jeito nenhum. O que as pessoas precisam... qual é o pressuposto, né, que a gente tem que ter para analisar o que está acontecendo? Que a sexualidade... ela entrou como um fator fundamental da política, ela sempre foi. E é por isso que nós, feministas, vivemos questionando a heterossexualidade compulsória. Eu sempre uso o exemplo do Jean Willis, porque acho que é assim, perfeito para a gente entender o Brasil. No Congresso Nacional, era cheio de homens que têm práticas homossexuais, mas esses homens nunca tiveram a coragem de dizer que tinham práticas homossexuais. Por quê? Porque eles vendiam uma imagem do macho heterossexual, e esse macho heterossexual é um elemento fundamental dessa performatividade política que é moralista e que faz a defesa, enfim, da tradição família-propriedade, e a gente precisa... lembrar disso, né? A gente precisa ter ciência desse teatro da política, dos elementos performativos, aquilo que nos vários livros que eu escrevi na vida eu sempre discuti, que é o fator estético da política. Então, parecer macho é fundamental. Isso não quer dizer que você seja, quer dizer que você tem que parecer. E há toda uma valorização, que a gente pode chamar de culto do macho, uma valorização da estética do macho. Então, a estética da pessoa homossexual, da lésbica, da pessoa trans, não é tão valorizada nos jogos políticos quanto a estética da pessoa heterossexual, sobretudo do homem heterossexual. Então, essa performance, parecer um heterossexual é fundamental. Então, eu escrevi um livro, aliás, em que tem vários capítulos sobre isso, que chama Como Derrotar o Turbo Tecno Macho Nazifascismo. Por quê? Porque o fator macho, o fator parecer macho, aquilo que eu chamei no livro de macho limítrofe, foi fundamental, por exemplo, na eleição de 2018 e continua sendo fundamental.
O Jean Willis estava comentando falando dele por quê? Porque ele foi usado por Bolsonaro como um contraponto para se eleger. Jean Willis era amado, idolatrado no Brasil todo. Ele foi um vitorioso do BBB. A gente sabe como as pessoas amam os heróis do BBB no Brasil. Ele foi muito adorado, ele foi muito respeitado, ele foi muito importante, inspirando muita gente em relação à construção de uma imagem do desejo livre, de um jeito bonito no Brasil. E o Bolsonaro usou muito o Jean para se tornar famoso, porque o Bolsonaro não existia para além desses rincões apodrecidos de onde ele veio no Rio de Janeiro. Então, ele existia para muito pouca gente, embora fosse até bastante bem votado. Mas ele não existia. Quando que ele começa a existir? Quando ele começa a mexer com um gozo homofóbico e pegou isso no Brasil, usando justamente a figura e a posição honesta, orgulhosa e decente do Jean Willis. Por que eu estou fazendo esse contraponto? Porque Jean Willis foi massacrado por ser um homem que tinha orgulho da sua luta LGBTQIA+, e um sujeito que sempre assumiu a sua homossexualidade. E Bolsonaro, por sua vez, o atacou sempre de maneira homofóbica, mas isso era estratégico. Quer dizer, o discurso grotesco, o discurso da grosseria, o discurso da violência, que fazem parte de uma certa imagem da masculinidade, isso entrou no cálculo de poder. É o macho poder, o masco poder, né? Esse poder que calcula sobre a cena sexual dos indivíduos e para poder justamente avançar. Então, quando apareceu essa história da noivinha do Aristides, foi muito interessante, porque ele mandou prender essa pessoa. As pessoas começaram a zoar, porque isso é uma característica, enfim, da vida política. Quem entra na política pode saber que vai ser zoado e, assim, a gente pensa, Dilma passou por cada xingamento, mas sempre assim, sabendo que aquilo ali faz parte da cena, faz parte do jogo. E cada um de nós deve saber disso se quiser ter maturidade política. Quer dizer, na hora que o Bolsonaro se manifesta e manda prender a pessoa, é como se ele tivesse assim sido capturado naquilo que ele tem vergonha. Ou seja, e quando a gente tem vergonha, ali está um lugar profundo da nossa verdade em relação à vida. Então, é importante a gente se lembrar disso também. Onde é que ele se sentiu tão ferido? E aí as pessoas começaram a zoar. E por que isso, né? Por que ofendeu ali? A gente percebe que existia o contraponto na produção discursiva, que funciona também como uma arma de guerra. Tipo, tem dias que você tá se eu sou gay, se eu sou lésbica, tem dias que você tá me jogando pedra, mas pode ser que eu também jogue pedra em você. Sobretudo se eu perceber que a sua cena é muito falsa. Porque você pode jogar pedra em mim porque eu sou gay, porque eu sou lésbica, porque eu sou sei lá o quê, mas eu não me ofendo. Eu fico aqui fazendo a luta pela democracia. E se eu jogar para cima de você, sendo que você está escondendo a verdade? Então, acho que entrou isso no jogo todo. Agora, lá no nosso grupo, só para fechar isso, que é muito interessante discutir, uma pessoa ficou falando, porque vocês reforçam o estereótipo e o preconceito contra os homossexuais ao falarem uma coisa dessas. Aí eu levantei essa questão justamente do uso estratégico dessa performance e de que nós precisávamos estar atentos para a construção dos personagens nas cenas do poder. E aí essa pessoa fez depois de ter falado, né? E eu falei, o sexo é uma arma que a gente usa na política. Isso foi muito usado nos últimos anos, sempre foi muito usado, mas Bolsonaro usou demais. Todo o discurso da extrema-direita que envolve colocar em cena a pedofilia, entre aspas, da esquerda, que sempre existe uma tentativa de unir os signos, né? Esquerda e pedofilia. E aí essa pessoa disse assim, eu quero que essa Márcia se foda. Aí essa pessoa apagou, né? Aí eu disse, olha, tanto você sabe que é arma, que você acabou de apagar o seu comentário
um comentário que usava justamente o sexo ou a retórica, né, sexual como arma de guerra. Então, vamos ser amigos que a gente ganha mais, porque a gente faz isso, né? A gente manda tomar no cu, a gente manda se foder, e tudo isso faz parte, não quer dizer que a gente queira que as pessoas literalmente vão se foder ou vão tomar no cu, enfim, o que isso significaria, né? Mas a gente fala isso porque são expressões que derivam de uma retórica já que pré-existe a nós, quer dizer, o contexto dos palavrões, vamos dizer assim, a epistemologia do xingamento, né? Tudo isso aí faz parte do nosso dia a dia, das lutas que envolvem poder, a guerrinha da vida cotidiana que a gente trava, assim, digamos, no universo amplo, né, do que a gente chama de política para além dos partidos. Mas, enfim, é muita coisa isso, né? E é tão interessante. Eu acho isso um assunto dos mais curiosos, pensar as tecnologias que se usam, que se aproveitam da percepção e das retóricas envolvendo sexualidade para chegar ao poder. Eu acho isso das coisas mais incríveis na nossa história política. Eles usaram, né, isso, né, quando eles ficaram colocando uma madeira de piroca, ideologia de gênero nas escolas, algo, né, que é ensinar as crianças. E aí, de certa forma, a esquerda, a oposição, começou a pegar essas temáticas para atacá-los, né? Foi o caso também do Bananinha, né, para chamar o Eduardo Bolsonaro Bananinha, tal. Então, assim, seria algo como, a gente vai dar um troco para afetá-los, então seria algo que... Dri, eu acho que é o seguinte, nessas horas você mostra que você sabe falar aquela língua também, né? Quer dizer, você quase que diz, eu não tenho medo de você, porque eu também sei falar essa língua, se você quiser eu também posso ser monstrengo, embora eu não queira. Mas, sobretudo, eu acho que tem uma outra coisa em jogo muito mais interessante, que é desmascarar essa retórica. Desmascarar a heterossexualidade como um elemento da construção desse personagem. Eu escrevi, acho que foi em 2017 ou 2018, não lembro, até coordenei na revista Cult um dossiê que chamava Sexologia Política, depois publiquei fora do Brasil alguns textos sobre esse assunto. Estou preparando um livro sobre isso. Qual é a minha questão? Justamente analisar a retórica presente nesses jogos políticos do fascismo que fazem uso de questões Deu pau aí também. De gênero e de sexo, ou seja, há todo um jogo. Opa, escapou? Fugiu? Deu uma travada, Márcia, mas... Posso... Então, eu estava só contando isso, Dri, que assim, eu escrevi esses trabalhos, saiu na revista Cult, então, um material, um dossiê, não sei se em 2017 ou 2018, chamado Sexologia Política. Depois eu publiquei alguns trabalhos fora do Brasil com esse título, né, discutindo justamente a utilização de sexo e gênero como armas contra os estudos de gênero. E é como se a gente vivesse hoje uma espécie de sexologia fascista, pela qual, que é usada sempre como arma de guerra no contexto dessa guerra cultural, e uma arma de guerra que traz sempre feminazes, né, termos tais como feminazes, como pedófilos, como formas de atacar pessoas que fazem a luta pela democracia, que hoje está completamente na mão da esquerda. A luta por democracia está na mão da esquerda. E fala aqui de esquerda e não da tosquérrima extrema esquerda que a gente tem no Brasil, que é tosca demais. E que a gente precisa também analisar bem para que ela não venha a nos fazer mal no futuro. Tinha caído aqui, não sei o que aconteceu, sumiu minha conexão. A conexão funciona para a Adri e não funciona para mim. Mistérios da informática. É isso aí. O pessoal está lembrando também do caso da Maria do Rosário, né? Que o Bolsonaro foi também lá, eu não te estupro porque você é feia, né? Inclusive ele perdeu a ação nesse sentido.
Tem aqui também orgulho de ter Márcia Tiburi, uma mulher culta e honesta. Aristides deixou saudades, por isso o Bolsonaro ficou bolado. Didi Maravilha comenta. E tem também superchat aqui, Haroldo Henrique Lodges, paga o ingresso para assistir Márcia, reveladora. E tem aqui também mais um do superchat do Mark Davis. Como atenuar a influência da crença nas decisões? É uma coisa que, por exemplo, nas decisões do André Mendonça, né? Como que ele vai tirar a crença evangélica dele das decisões, né, Márcia? Acho que vai ser bem difícil, até porque assim, não é uma pessoa que demonstra assim, ter grandes competências intelectuais, né? Então, acho que esse também é um problema. Quando a gente fala de fascismo, eu estou falando disso há tantos anos, a gente fala de, assim, claro, de um projeto de poder, de uma tecnologia política, mas há também uma subjetividade muito tosca na cena, uma subjetividade incapaz de abertura ao outro. O que, em termos de discussão sobre cognição, significa burrice mesmo, né? Então, quer dizer, pessoas que são incapazes de se abrir à alteridade, pessoas que funcionam na base de clichês, de pensamentos muito curtos, né? Então, de ideias prontas. E aí a fé, sobretudo a fé não refletida, ela faz a cabeça dessa gente, né? Então, assim, acho que nós temos mais problemas do que a gente imagina para resolver no Brasil de hoje e do futuro, se tivermos futuro, que é realmente fazer uma educação nacional para a democracia. E isso implica sustentar um Estado laico com força, porque nós não nos livraremos da nossa subjetividade e não nos livraremos dos esvaziamentos subjetivos nos quais a gente se construiu. Então, assim, eu não vou tirar de mim a filosofia que eu estudei, eu não vou tirar de mim o desejo de aprender, o desejo de entender, o desejo de conhecer. E aqueles que cresceram e se desenvolveram na vida fechados e embotados e incapazes de pensar mais longe, de ver com mais profundidade, também não vão tirar deles mesmos esse tipo de experiência, porque essas experiências são constitutivas e elas se tornam, enfim, uma forma de ser. Então, a gente não vai conseguir convencer ninguém a abandonar aquilo que é o pano de fundo da sua subjetividade na hora de julgar. Quem discute sobre poder judiciário hoje, sobretudo toda essa gente que está discutindo direito e psicanálise, fala-se muito disso, né? Quer dizer, um juiz, né? Um juiz que seja tosco, ignorante, crente, preconceituoso, fascista, não vai deixar de ser. E como dizia Lacan, pior, né? Essa gente que é assim não vai nunca procurar psicanálise para ver se torna uma pessoa melhor. E por quê? Porque não tem condições de fazer uma autoanálise, não tem condições de discutir acerca daquilo que se é, né? Então, aí também a gente tem um tremendo problema, porque é aquela pessoa que nunca vai perguntar sobre ela mesma e sobre o direito que os outros têm de existirem nesse mundo junto com todo mundo, né? Então, é o fechamento para a alteridade. Isso é um fator também muito sério dessa gente que tem uma perspectiva fundamentalista. E aí, bom, acho que eu estou falando dessas coisas e as pessoas estão lembrando aí de diversos nomes que fazem parte infelizmente, da história do Brasil recente. Muitas dessas pessoas, infelizmente, estão em posições muito poderosas hoje. Tem uma pergunta da Ana Vilela aqui, né, Dri? Que Márcia, você tem algum texto ou estudo sobre linguagem neutra de gênero? Aliás, ontem eu tive uma conversa com o Atushi, que a gente faz toda semana, né? E o Atushi levantando lá, não, vejo o Aldo Rebelo, fez críticas contundentes, muito sérias. Eu falei, Atushi, não cai nessa, né? Calma, não vamos, ninguém está querendo mudar a língua, mas eu queria te ouvir em relação a isso.
Eu acho que eu não tenho. Acho que não tem nenhum texto sobre neutralidade da linguagem, mas eu tenho alguns textos, sim, discutindo questões relacionadas à língua. O próprio livrinho o Feminismo em Comum, que tem aquele subtítulo para todas, todes e todos, assim, deu o que pensar, porque eu quis usar uma expressão que a gente usa muito no mundo LGBTQI+, que é a expressão todes. A gente coloca esse E para justificar justamente que nós não queremos funcionar dentro de um padrão binário, né, de homem e mulher, que tem uma miríade, digamos assim, de gêneros possíveis, né? Na Itália, esse livro foi publicado lá e também deu uma tremenda de uma discussão, porque eles não sabiam como traduzir o todes. Então, eles, assim, rolou muitas discussões no mundo dos linguistas por conta da tradução, e a tradutora teve um tremendo de um trabalho e rolou uma discussão boa por lá nessa hora. Bom, eu acho o seguinte, que nós não nos livramos daquilo que nós somos. Então, a gente carrega com a gente nosso gênero, nossa classe social, as racializações e os racismos. A gente carrega, enfim, a nossa história, as nossas memórias, e a gente carrega, às vezes, com esforço e talvez sorte, a nossa capacidade de questionar, mas tem gente que não. Então, se a gente puder questionar tudo isso, podemos até continuar sendo pessoas que se autodeclaram ou que se autocompreendem como heterossexuais, digamos, mas o fato de você ser heterossexual, branco e homem, não significa que você esteja, por ser isso, impondo a sua condição às minorias políticas. Ao contrário, você pode ser uma pessoa que ocupa uma posição majoritária do ponto de vista do poder, mas que, ao mesmo tempo, defende a existência dos grupos e das pessoas e dos corpos que são diversos dessa construção, né? Então, acho que assim é muito importante que a gente possa construir uma perspectiva democrática, inclusive democrática, que eu quero dizer hoje é de esquerda porque é assim que tem sido, né? Quer dizer, lutar pela democracia hoje implica pensar uma democracia radical, ou seja, não é uma democracia no sentido do comportamento e do pensamento exigido pela direita conservadora moralista e que tende ao fascismo, ao qual a gente, infelizmente, chega em todas as sociedades nas quais não há um cuidado e uma atenção mais claras e específicas com a democracia. Olha só, tem mais um superchat do Alcimar. Bem-vindo, Márcia, você agiganta ainda mais o PT, parabéns. E só a gente estava falando dessa questão da crença, né, como um juiz vai julgar. Ontem a gente teve um caso da juíza sobre aquela tortura, né, do jovem sendo arrastado na avenida em Anhanguera, na zona leste de São Paulo, por um policial de moto, ele algemado. Ela simplesmente disse que não há ilegalidade. A juíza que estava com o caso considerou normal a humilhação, né, a tortura que o rapaz acabou Eu nunca passando. imaginei que um juiz pudesse achar normal aquilo. Acho que eu sou muito ingênuo. Ela disse isso, não há ilegalidade nesse caso. Então, gente, o que a gente pode esperar desses juízes, né? O que a gente pode esperar desse sistema de injustiça que reproduz a injustiça? Essa é a nossa questão também. Então, lastimo, não sabia, não tinha visto essa decisão, mas é essa gente aí, essa gente que inventa crimes que não existem, que mente, que é capaz de inventar uma lava-jato, que é capaz de destruir um país e de destruir a democracia em nome dos seus próprios interesses. Então, assim, eu não sei, gente. Hoje eu moro na França. Aliás, eu estou aqui numa sala onde eu estou fazendo os retratos dos torturadores brasileiros.
e que eu faço nessas camisas, são todos os torturadores da Comissão da Verdade. E eu sempre fico pensando, a França, há 200 e poucos anos, teve a sua Revolução Francesa, e os franceses, eu olho para eles, às vezes estou andando na rua assim, pensando, essa gente descende de pessoas que foram capazes de cortar a cabeça. Eles cortaram a cabeça dos nobres, da elite da época, dos seus oligarcas. Então, essa gente descende dessa gente revolucionária. É bom sempre lembrar, aliás, que eu vivo as pessoas falam, por que você foi para Paris e não foi para Cuba? É bom que as pessoas se lembrem que Paris é uma cidade que é governada por uma mulher socialista, né? Então, assim, e a França fez a Revolução Francesa, por isso que eu gosto muito desse país e tenho muito respeito, apesar de muitas questões que a gente também pode discutir. Mas acho que precisamos, de fato, discutir o que a gente vai fazer do Brasil, porque o nosso destino colonial é tristíssimo, e esse destino colonial redundou numa escravização dos povos indígenas, dos povos africanos, levados para o Brasil com toda a violência que hoje em dia está cada vez mais explícita e conhecida. Uma ditadura, as tantas ditaduras, sobretudo a ditadura militar, que foi também um atraso na nossa história cultural, na nossa história em geral, inclusive na nossa história econômica, porque tudo isso, ao fim e ao cabo, implica sempre questões relacionadas a todo um projeto de economia, de destruição da economia. Então, de destruição de uma economia possível para além do capitalismo, né? E acho importante que a gente saiba disso. Eu lastimo muito e morro de pena de ver que isso acontece e que o sistema judiciário seja dominado por tanta gente sem escrúpulos. Muito bem. Muito bem. Tem aqui vários comentários, o Biela, das 3 poderes, o que mais falta com a República é o Judiciário, citando Rui Barbosa. Obrigada pelo super sticker da Elizabeth Bloise. A gente está chegando aqui ao final, né, Rovai, da nossa entrevista com a Márcia, diretamente de Paris. Não sei se você tem... Márcia, mostra mais aí o teu trabalho para a gente. Dá uma explicadinha. Aqui a internet é muito ruim aqui, mas eu vou tentar mostrar um pouco. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu virar aqui. Como é que faz para virar, gente? Opa! Tem uma câmerazinha. Eu não consigo virar. Não sei se no StreamYard ele... não sei se no StreamYard vira, Márcia. Saiu. Não, voltou. Acho que aqui não vira, mas nisso hoje. Mas aqui tem várias coisas, dá para olhar um pouco, né? Dá sim. A internet... Explica o que é esse trabalho, a internet é muito ruim. Olha aqui. Explica um pouco do trabalho para a gente dar. Dá para ver. Bem legal. Ó. Olha só. São todas pinturas suas, Márcia? Oi? São todas suas obras? Sim, são. Eu estou preparando uma exposição para o... Agora deu uma travada mesmo. Travou. Ela está preparando uma exposição. Oi? É isso. Caiu. Eu estou preparando uma exposição para o ano que vem, que vai acontecer aqui em Paris e que tem tudo a ver com o Brasil. Muito bem. Muito bom, Márcia. Sempre muito bom conversar contigo. Quero te agradecer. Obrigada, gente. Também. Muito obrigada. Quando a gente for a Paris, a gente se encontra. É isso aí. Sabe, o ano que vem. Um dia. Eu só vou para o Brasil quando o Bolsonaro cair. É mesmo? Você não vem antes? Não, sem chance. Sem chance. Mas quando ele cair, dia seguinte eu compro uma passagem. Maravilha. Maravilha, Márcia. Que isso aconteça em 2022, né? Com o nosso otimista aqui, que está sempre aqui nas nossas lives e sempre manda superchat, que dia 23 a gente se encontra, em 2023, a gente se encontra na posse do Coxa Linda, então espero encontrá-la também
com o Coxa Linda aí subindo aí a rampa do Planalto. Muito obrigada, Márcia, parabéns pelo trabalho, obrigada aí pelas reflexões aqui com a nossa comunidade. Obrigada, Márcia. Um abraço para você. Beijão, gente. Abraço. Tchau, tchau.